É bacana porque o mês de maio, né? Começar um projeto audacioso, começar um projeto bacana, que é o YouTube. Eu nunca dediquei o meu trabalho ao YouTube, sempre dediquei ao TikTok e ao Instagram, às palestras presenciais, né? E a gente começar esse trabalho em maio me deixou mais feliz. Porque maio é o mês que eu nasci, né? Eu nasci em maio. Maio é o mês da minha profissão, eu sou zootecnista. Então, que bacana eu poder começar um projeto novo num mês que eu gosto, um mês que me faz bem, um mês que me deixa mais feliz. O Ricardo é uma pessoa interessante, sabe? Um dia me perguntaram quando é que eu entrei no agro. Quando é que eu entrei no agro? E eu parei para pensar e vi que eu entrei quando eu nasci. Eu devia ter 2 anos de idade. Meu pai já tinha uma terrinha lá em Morrinhos, Goiás, e eu brinco que eu entrei no agro na cabeça do arreio do meu pai. Eu ia com ele para as fazendas, depois eu fui crescendo um pouco mais. Eu ficava lá sozinho, sem ele, ficava com os peões, dormia na casa dos peões. Meus amigos de infância, 12, 13, 14 anos, eram os filhos dos peões. Lembro muito de um amigo que eu tinha, perdi o contato com ele, Demilton, filho do seu Zé Carlos. Nós tínhamos o meu cavalinho, que era o Rocinho, e ele tinha um Roxão, né? Nós tínhamos a nossa Celinha, a gente corria, trabalhava junto com os pais, buscava o gado, andava. Foi uma amizade muito bacana que eu tive quando infância e infelizmente perdi o contato com ele. Então, gravar esses vídeos agora para o YouTube vai ser muito importante, porque eu vou poder conversar mais com vocês, contar mais quem eu sou, o que eu faço, o que eu penso, né? O que eu quero aprender, o que eu aprendi. Então vai ser muito bacana esse projeto, espero que vocês gostem, espero que vocês nos acompanhem a partir de agora. Um novo canal, né? Revigorando, iniciando tudo, partindo do zero, o canal do YouTube do Ricardo Arantes Tri. O Ricardo sempre foi uma pessoa muito feliz. A minha vida até agora, com 54, 59 anos de idade, foi uma vida muito feliz. Eu tive pais maravilhosos, porque eu não os tenho mais, já partiram, já foram embora. Tive pais maravilhosos, tive um pai muito honrado, um homem muito correto, muito duro. Puxa vida, como meu pai era duro, velho. Como eu já apanhei na minha vida do meu pai. Lembro de surra, de couro que ele dava por motivos pequenos. Mas me fez muito bem. Esse pode ser até um dia um outro vídeo para eu contar para vocês o que eu penso de criação. Eu fui criado em 1970, né? E hoje estou criando meus filhos em 2000, 2010, 2020. Então isso é uma coisa até interessante. Mas meu pai foi muito duro mesmo. Lembro uma vez que ele me deu um couro, porque nós tínhamos lá na nossa rua uma árvore que ela dava uma flor que enquanto ela não abria, ela era um canotezinho roxo. E eu fui e risquei o muro em frente à nossa casa, tinha um muro branco. Eu risquei o muro e escrevi o nome dele. Cara do céu, quando ele chegou pro almoço, que ele viu o nome dele, ele chegou e perguntou, deve ter reconhecido minha letra, sei lá. E ele perguntou e eu contei todo orgulhoso que tinha sido eu. Ele me fez ir lá apagar e o coro cantou. Mas eu tive uma infância muito feliz, eu morei em Morrinhos até meus 12 anos de idade. Estudei na escola primária, uma infância solta, brincando de bola, brincando de carrinho alemão, tudo aquilo da infância antiga, maravilhosa. E aos 14 anos mais ou menos, nós viemos para Goiânia para me estudar, né? Eu ia fazer o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio para preparar para o vestibular e era para me vir sozinho. E ele voltou e falou, não, nós vamos todo mundo. Ele comprou uma casa e viemos todos, eu, meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs. Só que ele ficou com a fazenda lá em Morrinhos. Então meu pai ia e voltava, uma vida muito sacrificada. E ele decidiu comprar as fazendas em Hidrolândia, aqui mais perto de Goiânia. E quando foi em 92, meu pai morreu. Eu trabalhava fora, eu não dei certo para trabalhar com meu pai, nós dois não combinamos, né? O zootecnista foi trabalhar na Integral,
E 2 anos que eu estava trabalhando na Integral, meu pai morreu e eu assumi as fazendas. A fazenda, nós tínhamos uma fazenda só. E toquei a fazenda até 95, eu sou muito apaixonado em leite, a atividade leiteira do meu pai era pequena. Eu decidi crescer essa atividade, nós chegamos a produzir quase 2.000 litros de leite em 95, 96. E eu tinha um projeto grande para fazer, naquela época eu queria tirar 10.000 litros de leite. Eu falei, em 2000 eu quero estar tirando 10.000 litros de leite. E o zootecnista sempre ativo, sempre muito comunicativo, era amigo do presidente da cooperativa de Hidrolândia, tinha amizade com os vizinhos. Hoje até eu mantenho contato até hoje com alguns vizinhos, converso com vizinhos daquela época, pessoas daquela época. E aí o tempo foi passando, o Ricardo foi se formando. Em 97, as minhas irmãs e a minha mãe decidiram vender a fazenda. E eu não queria, eu fui totalmente contra, né? Briguei muito para não vender a fazenda, eu achava que não devia vender a fazenda. E eu cometi um erro muito grave. E espero que esse erro que eu vou contar para você, ele sirva para muitos filhos que assumem o lugar dos pais, caso os pais faleçam, né? Caso você perca seu pai. Eu não fiquei no lugar do Ricardo, eu fiquei no lugar do meu pai. E eu cometi o erro de achar que eu era pai das minhas irmãs, né? Era o dono, era o responsável. Não, eu era só um filho que teve que assumir a responsabilidade de cuidar da fazenda que ficou, né, de herança do meu pai e minha mãe viva, mas minha mãe não atuava na fazenda. E aí resolvemos vender a fazenda, o Ricardo voltou para o mercado de trabalho. Eu trabalhava num laticínio, né? Fui gerente técnico desse laticínio, fizemos trabalhos maravilhosos, o antigo Leite Bom, hoje não existe mais esse laticínio, e montei granja de tourinho, fiz canaviais, mudas de cana, fazia muita palestra, e com isso o Ricardo, palestrante, começou a nascer, né? Começou a se formar dentro de mim, sem eu perceber, sem ter a intenção de virar um palestrante, a intenção de ser alguém que faria palestra no Brasil todo e até fora. E trabalhei no Leite Bom um bom tempo e montei uma indústria, uma fábrica de sal dentro do Leite Bom, dentro desse laticínio. Ficamos eu e o meu amigo, né, meu amigo querido que a Covid levou, o Renato Dib, que muitos que estão me ouvindo sabem de quem eu estou falando. O Renato foi um zootecnista, meu colega, formamos juntos, montamos a Fosbon junto, eu vendi a minha parte para o dono do laticínio e ele ficou lá. E esse período da fábrica de sal foi muito, muito bom, muito feliz, muito trabalho. E era em São Luís de Montes Belos, eu morava em Goiânia, eu ia todo dia, era 300 quilômetros rodando para lá e para cá, mas numa felicidade, uma vontade de produzir, uma vontade de crescer enorme. Eu me casei, meu primeiro casamento eu deixei a Fosbon, fui trabalhar com outros ramos e aquela vontade de voltar para a zootecnia sempre muito forte. Montei uma distribuidora de alimento com um ex-sócio, um amigo, mas não estava feliz, né? O Ricardo com aquela vontade de voltar para a zootecnia. E foi em 2012, mais ou menos, eu fui lá e bati na porta da Integral Nutrição Animal. E encontrei o Dr. Paulo e falei, Dr. Paulo, eu quero voltar. Eu tinha saído da Integral em 92, quando meu pai morreu. 10 anos depois, eu bati na porta da Integral. E como é importante a gente deixar um passado bacana, um passado respeitoso, né? Eu falo muito que as pessoas têm que aprender a sair da empresa pela porta que ela entrou. Não saia pela porta dos fundos, não saia por portas laterais, saia pela porta que você entrou, porque só a porta da frente tem maçaneta do lado de fora, a porta do fundo não tem. E como isso foi importante para mim, eu bati lá na Integral, conversei com o Dr. Paulo e ele falou, pode voltar, eu quero você aqui. Voltei para a Integral, trabalhamos, muito feliz, muito feliz mesmo. E
o tempo correu, 2017, a Cargill compra a Integral. Aquele burburinho, né? Aquele SUS, vai mandar todo mundo embora, multinacional, nós acostumados ali, a minha sala era de frente à sala do Dr. Paulo, então tudo que eu queria resolver era, né, era lá sim ou não, saía da sala com sim ou com não. E aí uma multinacional, a maior empresa de alimento do planeta, comprou a Integral, como é que vai ser, como é que não vai ser? Eu aceitei um desafio muito bacana na Cargill. Eles me chamaram para ser coordenador de marketing. Na Integral eu trabalhava como coordenador de corte, né, de comercial, atuava muito no comercial, e na Cargill, na Nutron, eu fui atuar como coordenador de corte, de coordenador de marketing. E eu achei muito bacana a proposta. Falei, não, eu topo. E o que mais me ajudou a decidir foi que se eu tivesse ficado na área comercial, na Cargill, eu ia ficar limitado a Goiás. E a proposta do marketing na Cargill era nacional, era Brasil, eu ia andar o Brasil todo. E quando eu vi isso, eu falei, é o que eu quero conhecer o Brasil, quero andar tudo. E aí aceitei, fui para a Cargill trabalhar no marketing, sem ser marqueteiro, sem ser publicitário, sem ser jornalista, né? Um zootecnista aceitando um desafio no marketing. Por que eles fizeram isso? Eu acho que pela minha facilidade de comunicação, pela minha facilidade de conversar com qualquer pessoa, o presidente da Cargill, a pessoa que está limpando o banheiro do evento que nós estamos, para mim são pessoas. Eu não tenho distinção. É claro que se você vai visitar uma empresa e falar com o presidente, você tem que ter sua postura, sua vestimenta, né, sua forma de cumprimentar. Se você está conversando aleatoriamente com uma pessoa ali numa lanchonete, você está mais relaxado, você está mais tranquilo, né? Comunicações são diferentes. Mas aí eu fui para a Cargill e foi um trabalho magnífico. Me enriqueceu demais, me trouxe muita bagagem, mas muita coisa boa. Uma das coisas que eu posso citar para vocês aqui, eu participei junto com muita gente, éramos muito, de um projeto chamado Carne do Bem. Foi um dos projetos mais bonitos que eu já fiz na minha vida. Foi uma coisa linda. Nós escolhemos 16 pecuaristas no Brasil e fomos lá gravar com eles. Por que eles faziam carne? Qual era a história dele na produção de carne? E foram vídeos maravilhosos, foram vídeos assim fantásticos, histórias lindas, né? Muitos deles, eu nos bastidores, a gente se emocionou, a gente chorou e tudo. E o tempo correu dentro da Cargill, eu muito feliz, trabalhei lá mais de 6 anos. E um belo dia, eu estava numa fazenda aqui perto de Goiânia, em Alexandre, perto de Brasília, um pecuarista, um diretor de um grupo de pecuária, me pediu para fazer um bate-papo com os colaboradores deles. Ricardo, conversa com a minha equipe está muito desmotivada, está para baixo e tudo. E eu falo que ali nasceu a Tri, sem eu saber. Ela estava nascendo e eu não tinha percebido que ela estava nascendo. Então quem foi o padrinho, o causador da Tri, foi o meu amigo Carlos Humberto Cruvinel Cantuária, meu irmão hoje, um grande amigo que eu tenho, que me fez esse pedido. E eu aceitei. Eu falei, Carlos, eu vou criar algo. Me espera, me dá um tempo, que eu vou pensar em alguma coisa e nós vamos fazer. Eu falei, tá bom. Eu acho até que ele falou, não vai fazer nada, não vai nem lembrar disso depois. E eu sentei e fui preparar esse encontro, né? Por isso que eu gosto muito de falar de encontro, eu não gosto de falar palestra. E liguei para ele, falei, Carlos, eu pensei um negócio aqui, vamos lá, vamos falar com a turma? Vamos. E fui lá e preparei com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação. Consegui colocar uma parte, na minha primeira palestra eu percebi uma coisa muito interessante. Eu consegui colocar uma parte emocional. Tá? Eu fiz, o Carlos Humberto, ele vai lembrar disso se ele assistir esse vídeo, eu fiz o Carlos se emocionar, porque eu falei dos filhos dele e falei do pai dele que já tinha falecido. E o Carlos se emocionou na frente da equipe dele. Estava toda a equipe dele lá, e eu agradeci a ele, chamei lá na frente, quando eu falei do pai, quando eu falei dos filhos, da família, o Carlos se emocionou. E eu vi o quanto é importante um líder não ter medo, não ter vergonha, não ter timidez
de ser ele, dele se mostrar quem é ele, como ele é. Quando eu vi aquilo, eu vi a emoção do Carlos, eu falei assim, isso é importante. E aí depois dessa palestra eu fiz uma outra para um vizinho dele que estava lá e gostou, e fiz uma terceira, uma quarta, uma quinta palestra dentro da Cargill. E aí a Cargill achou que não caberia dentro do meu trabalho, no marketing dentro da Cargill, e resolveram me dispensar. Eu saí da Cargill. A Cargill me demitiu, fui demitido da Cargill, tudo certinho, conversado. Meu amigo Nilton Teodoro, né, nós conversamos, falou, Ricardo, o que você está fazendo é bacana, mas aqui dentro da Cargill não cabe, não dá certo, e lá fora vai dar muito certo. Na época eu até discordei dele, né, Nilton? Se o Nilton visse aqui, na época eu falei, poxa, Nilton, mas é tão bacana a gente fazer aqui e tudo. E ele estava certo e eu estava errado. E vim para o mercado, e numa dessas que eu fiz lá dentro da Cargill, eu fiz um treinamento para uma fazenda no Mato Grosso, de uma pessoa muito querida, do meu amigo Zé Leandro, da Fazenda Pontal. E o Zé ficou sabendo que a Cargill tinha me dispensado. E aí ele me ligou, confirmou comigo, falou, Zé, realmente, eu saí da Cargill, não estou mais. Me saíram da Cargill. E ele falou, tá bom, então tá legal, cara, bacana. O Zé vai e me liga para o dono da Scott Consultoria, e pediu ao Alcides para colocar uma palestra minha na Scott, no encontro de recreadores e confinadores da Scott. O Alcides me ligou, me fez o convite, prontamente eu atendi, claro, né? E fui lá e fiz a palestra na Scott. Quando eu fiz a palestra, eu falo que abriu-se uma porta que eu não tinha noção, que eu não tinha a menor ideia que essa porta era possível de ser aberta. E paralelo a isso, junto com uma agência de um amigo meu, o Wagner, da Indaiá, ele falou, você vai trabalhar seu Instagram. E nessa palestra eu fiz uma homenagem ao meu pai, que é a famosa palestra do chapéu. Eu levei um slide do chapéu do meu pai e eu tinha acabado de comprar esse chapéu aqui. E eu fui com ele, eu botei ele na cabeça e eu não usava chapéu, não era apto meu usar chapéu, eu usava boné de vez em quando, mas eu fui com esse chapéu na palestra. E quando eu comecei a palestra, eu pedi licença para as pessoas para me colocar esse chapéu, simbolizando para mim a pessoa que eu mais queria que estivesse ali naquele momento, assistindo a minha palestra, né? Um zootecnista que estava iniciando um trabalho de palestra. Ter a honra e a responsabilidade de fazer uma palestra na Scott era punk, era pânico, era muito nervoso. E a história do chapéu ficou muito bacana. E o Wagner da agência falou assim, agora você não pode mais tirar o chapéu. Então o chapéu ficou marca do Ricardo por causa dessa palestra na Scott. E as portas se abriram, comecei a fazer muito treinamento em fazenda, dando muito certo e tudo. E eu recebi uma ligação de Marília, de São Paulo, de Renato me ligando, querendo que eu fosse lá gravar um podcast com eles, em Marília. E eu tinha um evento lá perto, São José do Rio Preto, lá com meu amigo Maurício Lero, e eu fui um dia antes, no evento do Maurício, e aluguei um carro, 130 quilômetros de Marília, fui lá e gravei o podcast. Uma tal de MFcast, me entenderam? Gravamos e tudo. E eu falei, que bacana, né? Toda divulgação é importante. Mas mal sabia eu de novo que o meu querido MFcast, que eu tenho tanta gratidão, que eu tenho tanta amizade, tanta simpatia, iria me empurrar para o mundo afora. E o que aconteceu com o Ricardo Arantes no MFcast é motivo de muito orgulho para mim, de muita alegria, de muita gratidão ao que o MFcast proporcionou ao Ricardo Arantes Tri. Ele me mostrou para o Brasil todo. Hoje são meus amigos, hoje é uma empresa que eu tenho uma admiração enorme. Tive a honra de gravar 2 episódios dentro do MFcast, só eu e meu amigo Lucas Siqueiras que tivemos essa honra por enquanto, né? Acredito que outros irão gravar. E o MFcast deu muito certo. Outro dia eu estava somando as visualizações que eu tenho em colaboração, meu Instagram e o Instagram do MFcast,
Estava dando quase 30 milhões de visualizações. Então eu tenho sempre na minha vida, eu sempre tive muito isso. Por isso que eu me cobro, me corrijo para ficar o mais perto possível de Deus. Eu tenho Deus muito perto de mim. É nele que eu me escoro, é nele que eu quero. Então esse é um pouco da trajetória do Ricardo, e hoje a Tri está aí com uma agenda cheia, com uma agenda feliz, fazendo treinamentos em fazenda, fazendo palestras no Brasil todo, atendendo empresas gigantes, atendendo fazendas pequenas, né, que entenderam que a gestão de pessoa hoje é o ponto mais crucial, é o ponto mais importante da gestão de qualquer empresa. Eu falo muito do agro porque eu sou zootecnista e sou muito ligado a ela, fazendo parcerias com empresas como o Piracanjuba, né, podendo gravar vídeos junto com o Piracanjuba, podendo rodar o Brasil todo, conhecendo muita gente. Esse ano, 2026, fiz um trabalho magnífico junto com a Acrimate, com o pessoal da Acrimate do Mato Grosso. Nós rodamos todo o Mato Grosso, fizemos 34 palestras. E esse é o Ricardo que está aí chegando nos seus 59 anos de vida, e 59 anos muito, muito feliz. Eu falo que Deus puxa muito o meu saco. Deus gosta muito de mim, mas eu gosto muito dele também. Então, se você tem Deus pouco na sua vida, eu te aconselho a pôr mais, a buscar mais, a entender mais o que é Deus, né? O que ele pode fazer na vida de um ser humano e na vida de qualquer outro ser humano. Então, o Ricardo teve uma vida muito feliz. Hoje eu tenho meus filhos, eu sou pai de trigêmeos. A Tri é em homenagem aos meus trigêmeos. Sou casado com a Daniela, que hoje é minha companheira. Esse vídeo está sendo gravado na minha casa, então vocês podem ver que eu tenho o privilégio de morar no mato, né? Eu moro numa chácara afastada de Goiânia. E o que eu quero para o futuro é que Deus me dê saúde, me dê sabedoria para eu continuar o que eu faço. Eu hoje peço a Deus só saúde, que Ele mantenha a saúde que eu tenho, que é uma saúde maravilhosa, porque as outras coisas eu busco, as outras coisas eu vou atrás. As amizades, o respeito, o carinho com as outras pessoas, o aprendizado, essa é a minha parte. Se Deus me ajudar em proteção, em saúde, eu corro atrás, continuo acordando de madrugada, chegando tarde, sábado, domingo, feriado, dia santo, não tem dia para mim. Qualquer dia é dia de trabalhar, é dia de encontrar pessoas e é dia de falar para as pessoas que o mais importante da vida são pessoas e não coisas. Então, essa é um pouco da trajetória de quem é o Ricardo Arantes, que montou o Ricardo Arantes Tri, que é a nossa empresa, que hoje faz com tanto carinho isso que eu contei aqui para vocês, um pouquinho desses 59 anos. Espero que você esteja conosco nessa nova jornada do YouTube, que outros vídeos virão, outras histórias virão, outros aprendizados virão em outros vídeos. Então nos acompanhe aí e vamos trocar informação para a gente crescer junto. Essa é a nossa ideia desse novo canal, né? Novo porque o YouTube não é novo, né? O canal do Ricardo Arantes Tri, uma nova roupagem, com novas ideias, com novos trabalhos, e eu vou me dedicar muito a ele para estar cada vez mais perto de você. Obrigado pela sua companhia aqui nesse vídeo, obrigado por me escutar. Deixa aí a sua pergunta, o seu comentário, se inscreva, esteja comigo nessa jornada aí. Vamos junto fazer ela uma jornada bem bonita nas mídias, em mais esse canal que é o YouTube, tá bom? Obrigado, um abraço para você, fique com Deus.